Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai falar de reações químicas, né? Conteúdo aí que é essencial, né? Cai muito aí. Então, química envolve necessariamente reações químicas. Bom, e o que que são reações químicas? Aqui a gente tem exemplo de uma reação química, né? Uma reação química nada mais é que um rearranjo de espécies químicas, né, de uma nova maneira, né? Então, por exemplo, você tem algumas moléculas e nessas moléculas nós temos átomos, né? Então esses átomos vão se rearranjar de uma maneira diferente, formando produtos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, duas moléculas que são a água, perdão, o gás oxigênio aqui, é uma molécula, né, que é o gás O2, certo? E a segunda molécula que é, então aqui a primeira, o gás oxigênio, e a segunda que é o gás hidrogênio, né, o H2, tá? Formando, reagindo entre si, formando aí sim a molécula de água. Observe que a gente tem uma representação dessa reação química, tá? E essa representação é justamente a equação química. Então a gente tem aqui, ó, gás oxigênio, certo? Mais gás hidrogênio, setinha mostrando o caminho da reação, né? Indicando o caminho, mais a molécula de água, a molequinha de água. A água, nesse caso, é um produto da reação. E aqui a gente tem no primeiro membro da equação química, nós temos os reagentes, certo? Então aqui nós temos ó, os reagentes, e aqui no final depois da seta, nós temos os produtos. Ah, poderia colocar um igual? Poderia. A gente não usa tanto, mas faz sentido. Porque é uma equação, é uma igualdade química. Ou seja, tudo que tem aqui tem que estar aqui. Eles só vão se rearranjar, tá? E aqui a gente tem outras informações a respeito dessa equação química. Por exemplo, nós temos o gás, o estado físico, das espécies que estão todas no estado gasoso, tá? Nós temos as fórmulas químicas aqui, ó, no caso O2, H2, H2O. Qual é a composição química da água? H2O, né? Aquela perguntinha clássica lá. Bom, e aí a gente tem ainda esses números aqui em cima, que são os coeficientes estequiométricos, tá? Ou seja, eles indicam a quantidade em mol, ou seja, a quantidade de moléculas ou de átomos aí de cada uma dessas espécies. Então vamos lá. A gente vai ter então uma expressão aqui da proporção entre as espécies, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o oxigênio, 2 mol de oxigênio para 4 mol de hidrogênio vai formar 4 mol de água. Isso está correto? Vamos conferir. A gente tem o oxigênio, que ele não tem índice aqui embaixo, ó, então se ele não tem, ele é 1, né? Então a molécula de água só tem um átomo de oxigênio. E cada molécula aparece 4 vezes. Então eu tenho 4 átomos de oxigênio do lado direito aqui, nos reagentes. Perdão, nos produtos, certo? Tô testando vocês, hein? Tô testando. Se eu tenho 4 oxigênios aqui, eu tenho que ter aqui 4 oxigênios. Na molécula de água, cada molécula de água tem 2 oxigênios. E eu tenho aqui 2 moléculas de água, não, 2 moléculas de gás oxigênio. Tá vendo? Tô testando. E aí, então eu posso multiplicar, correto? 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui nos reagentes e 4 no produtos. Se eu faço esse mesmo cálculo para o hidrogênio, ó, já de cara vocês já estão vendo que está igual. Então eu tenho a mesma quantidade de átomos de hidrogênio. Beleza? Isso significa que essa equação química está balanceada. Não liguem para a caligrafia, tá? Mas está balanceada. A caligrafia é uma combinação aqui da minha própria caligrafia e do meu domínio com relação a esses recursos aqui, essa mesinha digitalizadora, né? Mas vou pegando o jeito. Bom, tudo isso aqui é uma representação, é um conjunto de símbolos que estão me ajudando a representar
equação, essa combinação de átomos. E observe que a gente coloca aqui os átomos como esferas, né? Não somente como esferas, mas como esferas indivisíveis, gente. Certo? Indivisíveis. Ou seja, é um modelo que considera esferas indivisíveis, que lembram inclusive bolas de bilhar. Qual é o modelo atômico que a gente está considerando aqui? Modelo atômico de John Dalton, né? De Dalton. Você que é daltônico, mas é o modelo atômico de John Dalton, tá? Ou para quem não é também, né? Aí a gente tem 2 moléculas de oxigênio, 4 de hidrogênio, formando aqui 4 moléculas de água. Beleza? Bom, isso é a representação do que acontece numa reação química, e aqui em cima numa reação química, perdão, o que acontece, e aqui em cima é a representação da própria equação química, porque a equação química nos ajuda muito a entender como são as reações, tá? E como é que a gente identifica na prática que está ocorrendo alguma reação química? Pode ter alguma mudança de calor, ou a liberação, ou seja, o frasco fica quente, né? O líquido fica quente. Ou podemos ter uma absorção de calor, que é um resfriamento, ou seja, o frasco fica frio, tá? Provocado pela reação química, tá? Porque existem processos físicos também que podem provocar mudança de calor, mas é um indicativo de reação química. A mudança de cor também é um indicativo, formação de um sólido, de um precipitado, e a liberação de gases também indicativo, tá? Beleza? Vamos seguindo. E aí, gente, aqui é aquela representar aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aqui é uma equação química, né? E aí a gente considera o princípio aí do Lavoisier, né? Antoine Lavoisier, que ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então tudo se transforma. Não que ele fosse português não, tá, gente? Mas tudo se transforma, mas nada se cria e nada se perde, né? Então nada se cria, essa parte principal aqui, ó. E nada se perde, ou seja, quantidade de átomos que eu tenho no início, eu tenho que ter no final. O universo, quando eu falo do universo, é tudo mesmo, tá? Tá no espaço, essas coisas todas. A natureza não é criada, ela não é perdida. A energia também não. Ela não é consumida. Ela é dissipada ou ela é realocada, enfim, ela é transformada. Isso estou falando para ambos, tá? Matéria e energia. Então, por isso que ele fala na natureza nada, ele nem diferencia, ele só fala nada se cria e nada se perde. Então, se eu tenho energia no começo, a energia tem que aparecer no final. Se eu tenho átomos no início, eles têm que aparecer no final da equação, para ser uma equação completa, tá? Então, que tem no início, tem que ter no final, beleza? Princípio da alquimia aí também, né? A troca equivalente, tá? Bom, essa frase que é atribuída aí ao Lavoisier. Exemplos, né? O que a gente tem aqui, ó? Essa é a reação aqui do sódio metálico em água. Para quem não sabe, o sódio é um metal. É um metal alcalino, é um metal. Um alcalino terroso, o caso do cálcio, é um metal, né? O que ocorre? O sódio é um metal extremamente reativo. Por isso, a gente não o encontra na forma pura, certo? Olha só, a gente tem aqui o átomo de sódio, ó, que reage com água, tá? E o que é que a gente tem? Quando ocorre essa reação, nós temos a formação de hidróxido de sódio, tá? E gás hidrogênio. Uma reação, gente, essa reação envolve tanta energia, ela é tão rápida, ela é tão exotérmica que ela é uma bomba, é uma explosão, tá? Então a cinética dela é tão rápida que ela é uma bomba, ela explode, tá? Você consegue achar aí na internet alguns vídeos mostrando isso. Reações, o cara vai e joga lá o sódio metálico em água e explode tudo. E o pior, o resíduo dessa explosão é soda cáustica, né? Que o hidróxido de sódio, na verdade, é o princípio,
o reagente aí da soda cáustica, que a soda cáustica é o produto comercial, né? Mas ela pura seria o hidróxido de sódio, tá? Mais ou menos isso. Então a gente vai ter sódio, água, formando isso aqui, ó, NaOH e hidrogênio. Tá. O que é que a gente faz aqui, gente? O que é que a gente faz? A gente pode tentar balancear, né? De algumas maneiras, mas já até coloquei aqui, né? Mas o importante é que no final tudo que está de um lado está do outro. Por exemplo, vamos pegar aqui no início. Eu tenho um sódio aqui, um átomo de sódio. Eu tenho um outro aqui, maravilha. O sódio está tranquilo, está equilibrado, né? Eu tenho dois hidrogênios aqui, certo? Dois hidrogênios. Só que eu tenho dois aqui e um aqui, olha. E já deu problema, né? Já deu problema, porque aqui eu vou ter um 2 mais um 3. Mais um 3. Certo? Olhem só aqui para cima por enquanto, tá? E o oxigênio? O oxigênio eu tenho um de cada lado, então tá tudo bem, por enquanto, né? O que que eu vou fazer? Gente, eu só tenho hidrogênio de um lado. Eu tenho de um lado. E esse lado ele ainda tem que ser um número par, porque ele são dois hidrogênios. Então, eu não posso mexer aqui na fórmula da molécula. Eu só posso mexer na quantidade de moléculas que vai aparecer, então no coeficiente estequiométrico dela. Então, o que que eu faço? Isso aqui eu vou dar um valor diferente de 1, que 1 já tá? Eu vou começar aos poucos, então vou jogar 2, ó. 2 aqui. O que que acontece? 2 vezes 2, 4. Aí do outro lado, 4, então eu vou ter 2 aqui, mais um 3. Só que se tudo isso aqui aparecer duas vezes, aí iguala a quantidade de hidrogênio, certo? Ó, 4 hidrogênios aqui. Aí desse lado, 1, 2, 3, 4. E agora ele repetiu duas vezes, né? Então agora eu tenho um balanceamento dos hidrogênios, correto? Agora o oxigênio. O oxigênio eu tenho dois oxigênios do lado esquerdo nos reagentes, ó. E dois aqui. Tranquilo, né? Tudo certo. Maravilha. A única coisa que está desbalanceada ainda é o sódio. Aí o que que eu faço? Tem dois sódio aqui. Como ele está sozinho, é o mais fácil, né? É até bom deixar ele por último. Então, ó, 2 e agora tá tudo certo, tudo feliz aqui, né? Gente, observem o que eu fiz. Isso que nós fizemos foi um método de balanceamento para balancear uma equação química. Esse é o método de balanceamento por tentativa, tá? O balanceamento por tentativa. Na hora de anotar, vocês com certeza vão conseguir escrever com a letrinha melhor. Por tentativa. Porque eu fui para um lado, fui para o outro, né? Então eu vou para um lado e vou para o outro e fico tentando ajustar. Bom, de maneira bem superficial é isso. Só que também tem a forma, né? Como você faz isso. Se eu começasse pelo sódio, não ia resolver muita coisa. Eu ia começar pelo sódio, ia ter que ir para o hidrogênio, depois ia ter que voltar no sódio de novo, tá? Não ia adiantar muita coisa. Então o que que eu fiz? Eu fui para o hidrogênio por quê? Não é porque ele é mais bonito, não. É porque o hidrogênio ele aparece mais, tá? Como assim? Eu fui para o sódio, olhei, fui para o oxigênio, estava tudo certo. O hidrogênio ele tem um valor numérico aqui, ó, maior, certo? Certo? Ele é o maior. E nem sempre é bom começar quando a gente tem assim o elemento aparecer em duas moléculas diferentes, não é muito bom não. Mas nesse caso deu certo, porque primeiro que o gás aqui ele é puro hidrogênio, ele não tem outros, né, outros átomos aí atrapalhando um pouco, mas também porque ele é o que está com o coeficiente maior. Então, um dos motivos, uma das questões, você procura um átomo que aparece pouco, ou seja, que ele aparece poucas vezes em cada membro. Ele, na verdade, que ele apareça só uma vez, né, em cada membro, mas que também que ele tenha um coeficiente maiorzinho aqui, tá? Esse coeficiente, não coeficiente estequiométrico, aliás, eu estou falando do valor aqui, quantidade de átomos por molécula, né? Quantas vezes ele aparece na molécula. Observem aqui então, que a gente atingiu esse balanceamento, esse mesmo, tá?
E a gente pode fazer essa representação mais detalhada, né? Onde nós temos aqui, ó, dois átomos de sódio no estado sólido, tá? Reage com a água no estado líquido, formando aqui hidróxido de sódio em solução aquosa, né? Em água, mais gás hidrogênio. Legal, né? Tá? Então, a representação aqui bem detalhada da nossa equação. E aí a gente tem algumas outras situações, né? Por exemplo, quando uma reação ela só ocorre na presença de um aquecimento, a gente precisa fornecer calor para que ela ocorra, tá? Então, por exemplo, na decomposição do carbonato de cálcio, por exemplo. Gente, só voltar numa coisa aqui, eu esqueci de falar. Observem também o tipo dessa reação, tá? Essa reação aqui, ó, ela envolve dois reagentes formando um único produto. Isso é um tipo de reação, tá? É uma reação de síntese, certo? Lembra lá da biologia? Reação de síntese proteica, né? A síntese de proteínas. Ela faz o quê? Ela pega aminoácidos que vão se unir compondo uma cadeia de aminoácidos que é a própria proteína. A proteína é uma sequência, né, um polímero ali de aminoácidos, correto? É uma cadeia proteica. Então, o que é isso? É uma síntese, porque é uma combinação de alguns reagentes em um único produto, tá? É uma reação de síntese. Quando eu tenho isso aqui, uma reação desse tipo é uma reação de decomposição. Opa, quase dava errado. Decomposição. Também conhecida como reação de análise, né? Também a gente usa também análise ou decomposição. Por quê, gente? Porque tem o delta, a letra grega aqui, ó. Opa, a letrinha grega aqui é o delta, né? Por quê? Porque um reagente forma mais de um produto. Então a gente está decompondo esse reagente, a gente está separando ele, beleza? Por que aqui é de análise também, né? Porque a partir disso a gente consegue informações também, né? Muitos métodos de análise, na verdade, envolvem reações de decomposição, tá? Porque você decompõe, aí você... Por exemplo, se eu consigo decompor o carbonato de cálcio, aí eu tenho esse sólido aqui, que é um sólido muito mais estável, o óxido de cálcio, né? Então, só pela pesagem do óxido de cálcio, eu sei quanto de carbonato eu tinha no início, né? Então, eu consigo fazer uma medida indireta aí, tá? Então, uma reação de decomposição. Não tem muito o que fazer aqui, né? A reação está balanceada, correto? Ó, um cálcio aqui, 3 oxigênios e um carbono, 3 oxigênios e um carbono. Ela já está balanceada, tá? A reação lá da água, né? Que no início a gente colocou 4, que aqui não está balanceada, né? Então a reação é representada, mas precisa de balanceamento. E aqui já balanceada. Lembra que lá no início da aula eu coloquei 4 aqui, 2 e 4 aqui novamente, tá? Mas para o balanceamento, só isso aqui é suficiente. Ó, 2H2, O2 e 2H2O. Beleza? Já é o suficiente porque você coloca nos menores valores, né, possíveis. Aqui já é uma equação balanceada, porque a gente tem a proporção molar certinha, né? Essa proporção é essencial, gente, entender essa proporção, porque ela que nos dá muita informação a respeito das reações, né? Imagina uma reação na indústria para geração de um produto. É muito importante a gente entender como essa reação vai proceder até para saber quanto de cada reagente a gente vai colocar, né? Então, dá uma economia danada. Como a gente tem essa proporção aqui, ó, só uma das espécies, um dos reagentes não tem coeficiente, o coeficiente é 1, também podemos representar assim, tá, gente? Eu vou aproveitar a reação, vou desenhar aqui embaixo, ó, H2, né? Deixar 1 aqui, mais
meio de O2, porque é como se eu pegasse isso aqui, ó, esse membro, esse inteiro aqui, ó, deixa eu apagar isso. É como se eu pegasse esse aqui, tudo aqui vou dividir por 2, tá? Aí vai ficar 2 dividido por 2 fica 1, 1 dividido por 2 fica meio, setinha aqui. E aí vai ficar H2O. Muitas vezes a gente encontra assim. Por quê? Porque diminui a quantidade numérica, né? Os valores aqui vão ficar menores. Tanto faz, como você achar melhor. Pode colocar assim, vai estar certo do mesmo jeito. Mas entenda que você pode achar questões assim, tá? E aí, para entender o que é esse meio de O2. O importante no balanceamento é manter a proporção entre as espécies. Isso vocês têm que ter muita clareza. Beleza? Vamos lá, então. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Aqui, essas três aqui são a mesma reação, tá, gente? Isso aqui é a mesma reação aqui embaixo. Só estou repetindo porque eu vou mostrar por etapas. Essa primeira etapa eu não vou fazer nada com ela, tá? Mas aqui embaixo, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o que eu vou fazer? Esse oxigênio, esse hidrogênio, aliás, ele aparece em 8 aqui. Do lado de cá ele só aparece em 2. E o carbono, como eu havia falado, só aparece 3 e aqui ele parece 1, né? Então eu vou pelo hidrogênio. Vou começar pelos dois, na verdade, mas pelo hidrogênio. 8, para que isso aqui vire 8, eu vou ter que colocar um 4 aqui na frente, correto? 4 vezes 2, 8. Aí eu consigo já balancear o hidrogênio. E o carbono, o que eu faço com ele? O carbono, eu vou ter que colocar um 3 aqui, ó. Certo? Tenho 6 aqui. Perdão, tenho 3 carbonos e tenho 6 oxigênio. Maravilha. Agora a gente precisa equilibrar aqui, balancear o oxigênio. Porque ó, o carbono tá ok, tá tudo certo. O hidrogênio tá tudo certo. O que tá faltando é o oxigênio. Ó. Então aqui vai se repetir. Ah, professor, eu tenho que escrever 3 reações? Não, gente, eu tô explicando. É porque eu tô explicando para vocês, entendeu? É só a forma de explicar. E aí, ó, o que vai acontecer agora aqui embaixo? Eu vou jogar a quantidade de oxigênio que eu preciso, que tá faltando. Entenderam? Quantos vou ter? Aqui eu vou ter 4 oxigênios. Aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6. Então, ao todo eu tenho 6 aqui, 4 do lado, 10 oxigênios, correto? Ó, 6 daqui, 6. Opa. 6. Aqui, 4, mais 4, né? Igual a 10 átomos de oxigênio, certo? Então, esses 10 tem que vir aqui. Só que cada molécula de O2 já tem 2 oxigênios, correto? Então, como é que eu consigo ter 10 átomos de oxigênio aqui se eu tenho 5 moléculas de O2, certo? Porque eu vou ter 5 vezes 2, 10. Vamos conferir se está balanceado? Aqui eu vou ter, ó, 3 carbonos, 3 carbonos. 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. 10 oxigênios, né? 5 vezes 2, 10. Aí que eu vou contar, ó. 3 vezes 2, 6 oxigênios. 4 oxigênio aqui, 4. 6 mais 4, 10. Então eu tenho sim 10 oxigênios aqui e aqui também 10 oxigênios. Então eu tenho uma igualdade, ou seja, a equação balanceada. Sim, né? Finalzinho. Beleza? Gente, é isso. Esse conteúdo, assim como vários conteúdos que envolvem muito cálculo em química, muito exercício mesmo, né? Vocês vão conseguir dominar bem com o exercício. Não tem jeito. Não adianta pensar que vai só assistindo a aula, tá? Pegar o conteúdo bem, assim. Assiste a aula, entende e vai para o exercício, tá? Responder exercício é um dos métodos de estudo assim, que tem o melhor aproveitamento. Isso não sou eu que estou falando, não. Tá? Isso aí são estudos sobre educação, nessa área de educação. Então, é um dos métodos que dá o melhor aproveitamento. Só assistir a aula, só olhar o professor falando, tem um baixo grau de aproveitamento, porque depois você esquece, né? Mas é importante também, porque você não vai chegar direto e responder o exercício. Então,
Assistam a aula e depois respondam os exercícios. Beleza? Valeu!